Você que acompanha a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook, facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta, interaja conosco. Esta noite, 2 convidados muito especiais, 2 homens que foram patronos da Feira do Livro, tem uma obra consistente. No primeiro bloco, converso com o Alci Cheuishi, que 50 anos depois está lançando a 3ª edição de O Gato e a Revolução. Esse título descartou um monte de editora já de cara. Revolução lá atrás e ninguém queria saber do livro. O Cheuishi conta essa história. Depois vou conversar com o Ayrton Ortiz a respeito de literatura infantil. Um homem que roda o mundo, está escrevendo para crianças. No meio do programa, um bloco especial de agenda sobre a Feira do Livro. Quais serão os destaques da feira? No sábado, no domingo e na segunda-feira, pessoas que passaram por aqui estiveram conosco. O 21h30 está entrando no ar. Mas é a Bíblia que diz, né? Não seja frio, não seja morno, né? Seja frio ou quente, né? É o muro, tu tá de um lado ou do outro. Exatamente. Alci Cheuishi, prazer te ter aqui. Para quem não entendeu é o seguinte, o Cheuishi disse, pô, tu vibra na abertura, mas eu tô vibrando porque eu vou ter ele, o Ortiz aqui. Tenho que vibrar, doutor, prazer te ter aqui. Eu estou muito feliz de rever também quantas feiras fizemos juntos, hein? Espetacular. Coisa né? boa isso, né? Vem cá, tio, eu disse na abertura aqui, como é que tu tenta passar esse título em plena ditadura? Tu era tão ingênuo assim, o gato e a revolução, Sabe o que é que aconteceu? Houve períodos distintos na ditadura. Eu estava na Europa, porque a ditadura me pegou fazendo um curso de pós-graduação em medicina veterinária, que era o que eu atuava na época. E por isso que o nome é gato. Tá. Por isso que o gato. Então, por quê? Eu tinha feito 2 anos na França e 1 na Alemanha. E aquela perseguição violenta de 64, aquilo já estava amenizado. Eles estavam tentando fazer um simulacro de democracia. É verdade, não, isso aí. Bem. Então, mas tu também tu tentou passar um cachorro, não foi um gato eu deles. Eu tentei, mas o que eu me orgulho nisso é que eu perseverei. Quer dizer, eu tentei várias editoras lá. Primeiro no Rio de Janeiro, que foi engraçado. É o único caso de um gato devorado por um sabiá. Quer dizer, a editora Sabiá estava convocando novos autores que publicamos e tal. Eu fui de ônibus ao Rio de Janeiro, Porto Alegre, de Alegrete ainda, porque eu tinha ido. Do Alegrete ao Rio de ônibus. Levei o meu livro, não me sei direitinho em Copacabana, onde era a editora. Fui lá, entreguei, me receberam muito bem, vamos ler e tal. Bom, aí eu tive que pegar um ônibus de volta, né? Quando eu cheguei em Porto Alegre, que era o meu endereço, já estava o livro, porque eles mandaram de avião. Muito obrigado. Não leram, eles só olharam o título e acabou. Bom, aí a civilização brasileira... Eles nem propuseram assim, olha, põe assim, o gato e o tempo. Não o tem gato nada. não tinha, acabou. não tinha nada. O gato já tem esse sentido, né? Que vocês todos sabem, né? Bom, e revolução é como era chamado o golpe de 64. Era a revolução até redentora para alguns. Bom, então vamos contar o bom. O bom é que depois de várias tentativas, eu fui na editora Sulina, que o editor era o senhor Beck, e ele foi maravilhoso. Maravilhoso. E ele me disse, olha, eu vou ler. Eu digo, ninguém leu o livro, né? Civilização Brasileira, o José Condé gostou do livro, indicou, não adiantou. Aí ele me disse, 10 dias eu te dou a resposta. Aí, 10 unhas das mãos para roer uma por dia, esperando. Aí ele me chamou e disse, nós vamos publicar na Feira do Livro. Isso era julho, a feira foi em outubro.
Então, aí aconteceu uma coisa, tu me permite que eu quero contar, evidentemente que naquela época a feira era pequena, Sim. ali em volta do cavalo do Jean Osório, eu estava bem no lado ali no estande da Sulina, só que não havia pavilhão de autógrafo, a gente autografava... A feira eram 30 barracas e cada um autografava na barraca. Na barraca, esse é o termo, se dizia barraca mesmo. É, barraca. Então aí eu estava... ia autografar na barraca, quem é que estava lá? Meia dúzia de amigos e parentes, né? Claro. E acabou. Acontece que chega o Mário Quintana, meu conterrâneo de Alegrete, prestigiando o menino alegretense, ele com o gato embaixo do braço. Chegou o Mário, como ele fazia, ele não gostava que dessem o livro para ele, ele comprava. Aí me deu um estalo assim, eu digo, Mário, senta aqui do meu lado. Mas depois de autografado, eu digo, mas para que, Elci? Para chamar isso. Vai encher. Chamar, Mário Quintana chamar. Sentou. Tu tinha relação anterior com o Quintana? Claro, porque me criei. Eu fui para Alegrete com 4 anos. Realmente eu nasci em Pelotas, meu pai era militar, foi transferido para Alegrete, levou a família e eu me criei lá. Então, o Mário era aquele... mas ele sempre foi muito simples para tratar. Ele dizia, não me chama de seu Mário é para cobrar conta. Então, a gente chamava de Mário, eu sempre chamei de Mário. Bom, aí para concluir esse momento, que foi sensacional, começou a chegar gente. Mário Quintana, não, hoje é o meu conterrâneo aqui. Assim. Então ficou só um semi-fracasso. Quer dizer, não, mas tem que ser, claro. Não é fracasso, porque jovem tem que ter coragem, vai lá e faz as coisas. Mas eu brinco, foi um semi-fracasso. É o que tu diz nas oficinas, nas palestras, por onde tu bota a cara para bater? Eu digo para os meus alunos, eu treino meus alunos, eu faço um simulacro de entrevista de televisão, eu os entrevisto como se fosse um entrevistador, não é o mesmo, para eles não perderem nenhuma oportunidade de comunicação. Eu digo, se vocês não forem, vai alguém de outra profissão, vocês vão perder o espaço. Bom, mas voltando lá, teve um outro momento lindo naquele dia, afinal de contas estamos comemorando 50 anos de lançamento de um livro na feira. E eu, se Deus quiser, estarei lá de novo com esse livro meio século depois. Não me fala nenhuma bobagem no final de semana que tu vai chegar lá. Tá? É terça-feira, tu vai chegar lá. Tá bom, terça-feira. Então, o que é que aconteceu? Eu terminei os autógrafos, e chegou o João Paulo Trindade, que tinha 2 méritos. Primeiro, ele era um jornalista maravilhoso do Diário de Notícias. E segundo, era o único jornalista negro que atuava naquele momento. Outro dia ainda encontrei com ele, com uma barba branca, bonita e tal. Bom, aí o João Paulo chegou para mim e disse, olha, o Érico está te esperando lá, vou te levar na casa dele para fazer uma entrevista do mais famoso romancista com o mais jovem. Aí eu digo, que Érico? Tem outro Érico, é o Érico Veríssimo. Mas como o Érico Veríssimo vai me receber na casa dele? E só não veio aqui porque vai chover e a dona Mafalda não deixou que ele pegue chuva. Estava mesmo quase chovendo. Me levou para a casa do Érico, lá onde hoje ainda vive, lá o Luiz Fernando, família e tal. E eu tenho uma foto, não é, para as gerações de Chauís, ele com o Gato da Revolução, e eu, menino, do lado, precisa ver a minha cara do lado. Por que já começar com uma sátira, é isso? Sim, uma sátira. E arriscando assim, estou no meio do período militar, tu diz assim, tinha ali uma distensãozinha. Não tinha uma distensão. Mas era uma coisa... Confiou no teu taco, vou fazer, vou apresentar, a Sulina abraçou. Mas por que iniciar com uma sátira? O que tu tinha escrito antes? Porque foi o seguinte, eu vivia, como disse, eu tive essa felicidade, ganhei uma bolsa aqui, depois ganhei outra na França, depois ganhei para a Alemanha. Então, eu convivi com a geração pré-maio de 1968.
Essa é a verdade. Perfeito. Tu estava na Europa. Convivi na Europa. Tu estava na Aqueles Europa. caras que fizeram a Daniel Vermelho, o Daniel Combandi, aqueles caras eu conheci. Eu vi ali na Sorbonne. Sim. Quer dizer, eu convivi. E por quê? Porque tinha que acontecer alguma coisa. A própria universidade, os recursos da universidade. Então, esta experiência. Mas também eu tive a experiência aqui em Porto Alegre, que eu fui presidente do Centro Acadêmico da Agronomia e Veterinária, que era um centro acadêmico... Isso, 60 aí? 62. Então, eu era novinho, mas estava na universidade. Claro. E ali, os estudantes tinham muita força, e não era só para fazer revolução, a gente fazia... Por exemplo, eu me lembro uma vez que o reitor nos chamou, agora pode contar. 50 anos depois, pode contar. O reitor era o Eliseu Parioli, um grande médico, neurologista e tal. E o doutor Parioli nos reuniu, fechou a porta e tinha vários. Tem gente para testemunhar aí, que é presidente do Centro Acadêmico da época. E ele disse, eu convidei vocês, presidente do Centro Acadêmico, porque nós temos que abrir o hospital de clínicas. E eu não consigo, está pronto, tem que faltar alguns equipamentos essenciais. E eles não, então vocês façam uma greve. Mas como, reitor? O senhor está mandando... Ninguém vai dizer nada. Vocês façam uma greve pelo bem da universidade, pelo bem da cidade, para abrir o hospital. Espetáculo. E nós fizemos a greve, o Bruno Costa está aí, que era presidente do Centro Acadêmico da Medicina. Nós fizemos a greve, eu panfletei lá onde hoje é a Feira do Livro, na Praça da Alfândega, pedindo abertura. Então... Politização nós tínhamos. Só para dar uma ideia, só para ficar nesse caso ainda, vocês pararam a Universidade Federal, denunciaram a situação, olha, o hospital está lá, pronto, e não entra... Falamos mal até do reitor. Perfeito, tudo combinado, tudo jogado combinado. Falamos até do reitor. Mas pressionaram o regime... E isso deu força, Claro, nós estamos ainda no governo do João Goulart. Isso é antes de 62, minha gente. João Goulart, era ali, 61, 2 e tal. Naquele momento, João Goulart estava no poder. Ninguém foi preso, ninguém levou cacetada na cabeça. Mas nós fizemos essa greve. Quer dizer... Eu também, bem novinho, 61, eu participei da legalidade. Eu era daquela gurizada que estava lá, daquele estudante que estava na frente do palácio. É que nem o Scliar o Scliar me dizia o negócio. Felipe, eu fui para lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu fui para lá. Nós acreditamos no Brizola. E hoje é outra coisa que eu me orgulho. Quer dizer, nós fomos. E na hora que disseram que iam bombardear o palácio, não houve debandada, pessoal. Não houve debandada. O me dizia assim, esse Felipe, o negócio é o seguinte, tu não tem ideia. Porto Alegre foi para lá. E nós fomos lá. A gente não sabia o que ia acontecer. Mas a gente foi para lá. Era um negócio... Esse é um ponto maravilhoso, que é a gênese do Gato e a Revolução. Se eu não tivesse estado em 61 lá, na legalidade, se eu não tivesse sido presidente do Centro Acadêmico e conhecer os debates entre os comunas, os reacionários, os muristas, que não se chamavam os alienados. Os alienados ficavam o senhor do mundo. Essas discussões tem no livro. Isso aí, essas conversas, tem todas dentro do livro. Quer dizer, então o que era? O que se queria? Se queria o que se continua querendo hoje. Igualdade de oportunidade. Que não haja esse abismo entre os mais ricos e os mais pobres. O que nós temos a luta dessa época... Infelizmente, continua em grandes proporções a mesma. Quer dizer, agora... E o livro atualíssimo, O livro fica atual por essa razão. Agora vamos dizer por que só 3 edições? Porque ele foi cassado. Porque ele passou 20 e tantos anos na rua. Tá, mas é o seguinte... E por que a decisão de relançar agora? De quem foi? A relação foi do editor. O Ledur lembrou do livro? O Ledur, o Paulo Flávio Ledur, quando ficou sabendo que se deu conta aí dos 50 anos, sabe que o Ledur foi presidente da feira, quer dizer, foi da Câmara do Livro, ele fez a feira parece que 4 vezes. Então tem essa paixão pela feira, como eu também tenho, eu nasci na feira, todos os meus livros foram lançados na feira.
E todos os livros dos meus alunos de oficina, mais de 60 lançados na feira também, como estão sendo esse ano. Então, dessa paixão veio, mas isso nunca aconteceu. Um livro que foi lançado na feira ser relançado 50 anos depois, com o autor, né? Lógico, senão... Com o autor. O autor está bem vivo. Ali no lado do cavalo, bem no lado ali do cavalo. Tu vai lá do lado do cavalo autografar Augusto. Tu vai estar lá na... Não, eu vou autografar no centro da praça, mas vai haver o debate. Mas Augusto vai dar lugar. O debate é importante. Antes da gente falar do debate, assim, ó, a gente falava isso antes, inclusive, 50 anos de literatura. Sim. Tu viu muita gente passar. Como é que é a tua experiência? Tu lembra daquela feira, sem menosprezo nenhum, né? Daquela feirinha, pequenininha, né? Aquela feirinha romântica. Foi a primeira minha de verdade. Na feirinha romântica. Hoje, apesar da crise, é a praça toda, é um crescimento. Como é que é para ti, 50 anos depois, voltar à praça? Como é que é isso? Para mim é muito importante porque nesse meio termo eu andei pelo mundo. Então, se tu me perguntares assim, feira de Frankfurt, certo. Eu estive lá lançando o livro Ana Sem Terra em alemão. Tá? É uma feira imensa, uma feira que tem até esteira rolante nos corredores, porque senão ninguém aguenta. É 100 vezes maior do que a nossa. Mas, quando eu fui patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2006, o meu editor alemão veio aqui. Tá? Christoph Jahn, o nome dele, faleceu há pouco tempo. Christoph Jahn. Ele veio para me homenagear. E ele moraram uma época no Brasil e falava português. E foi entrevistado, e foi das coisas mais lindas, porque eu tinha elogiado Frankfurt, a feira maior do mundo, na frente dele, afinal, meu editor de lá e tal. E ele disse, eu gosto muito do Alci, vinha ao Brasil para homenageá-lo, mas ele não está dizendo a verdade. E eu fiquei gelado. Ele diz, a verdade é que ela é a maior em tamanho em negócios, mas a maior feira democrática do mundo é esta aqui, onde ninguém paga entrada, onde só se paga o livro, onde as barracas são do mesmo tamanho, não pode uma editora, uma livraria riquíssima botar um palácio lá dentro e os outros pequenininhos no lado. Onde até essas barracas são sorteadas o lugar. Não é? Já está aquela no melhor lugar porque paga mais. Assim. Então, ele disse, até eu vou completar, porque eu nunca esqueci dessa frase, eu vi cachorro caminhando pela feira e vi uma senhora dando de mamar para o neném enquanto olhava os livros. É uma cena que é emblemática. Não é? Claro. Então, não há dúvida de que a emoção maior e que o Ledur sentiu, isso, editor, farejou, é verdade. E também nós escolhemos de comum acordo, a primeira edição foi prefácio de Mozart Pereira Soares, a segunda edição foi a apresentação do Tarso, e agora, na terceira edição, nós convidamos Luiz Augusto Fischer, que fez uma belíssima apresentação e que valoriza esse momento. O Fischer abre o texto dele dizendo, mas e o que é isso tudo, senão uma continuada farsa, como título? Esse porque, infelizmente, quer dizer, aqueles pontos fundamentais... Eu não vou dizer que não houve evolução. Depois da Constituição de 88, houve muita coisa que evoluiu positivamente no Brasil, mas nós continuamos ainda, essencialmente, sofrendo esse descaso, por exemplo, com o que é de fundamental. Cultura, educação, saúde, segurança. Não pode. Então, o gato, infelizmente, ele está atualizado. Bom, falamos do Luiz Augusto Fischer, faz o prefácio dessa edição. O Luiz Augusto Fischer, o Paulo Flávio Ledur, editor, o Olívio Dutra, ex-prefeito, ex-governador e um dos grandes leitores de Porto Alegre e um dos grandes, como diriam alguns, habituês da feira, porque está lá sempre presente, ano a ano, na Feira do Livro, junto com Alci Chouiche, estarão
dia 7 de novembro, a partir das 5 da tarde. 5 da tarde está aqui. Agora eu achei o ponto aqui. 5 da tarde, na Sala Leste do Santander Cultural, né, para uma conversa, para um painel a respeito de O Gato e a Revolução e o período todo. Aí vocês vão conversar a respeito de tudo que vocês viveram. Porque a verdade é que esse livro ele teve dois momentos. Quer dizer, quando digo que havia um simulacro de ditadura, desde que as pessoas, de democracia, desde que as pessoas se comportassem. Comportou, está tudo bem, né? Agora, então, o livro era mal comportado. Então, logo em seguida, houve um processo, que eu me orgulho desse processo, porque foi da Brigada Militar. A Brigada fez dentro da lei o processo. Como o personagem principal, Nondinho, Ernesto Epaminondas de Araújo, Nondinho para os amigos, soldado da Brigada. Então, o Nondinho tinha dificuldades financeiras horrorosas. E começa o livro com ele, que vão demolir o prédio velho onde morava, ele está com uma malinha com os poucos pertences dele, procurando para morar em qualquer lugar. Então, daí começa a história. E ele é o protagonista, não vou contar o livro, aí espero que comprem, leem. O que houve? A brigada, um setor da brigada lá considerou que eu estava ofendendo a Brigada Militar através daquele soldado. E abriram um processo e o major relator, tá, me absolveu, dizendo que eu não tinha dito em verdade nenhuma, que o salário era péssimo, que a situação deles, que tal, 67, era aquilo ali que existia dentro da brigada. Tá? E eu fui absolvido. Então não tem nada de errado, que fizeram dentro da lei militar lá deles e acabou. Agora depois, em 68, dezembro de 68, veio o AI-5. E a coisa endureceu, e perseguições, cassação, tortura, tudo que você sabe. E em maio, engraçado, hein? Exatamente maio de 69, um ano depois de maio de 68. O livro chegou aí, ainda numa feira de livro de alguns anos atrás, ainda estava esse funcionário da Sulina, que agora está morando, se não me engano, em Santa Catarina, e ele, com bastante idade, naturalmente, e ele disse que ele estava lá, que foi ele que entregou os 600 e poucos exemplares que estavam em estoque na Sulina, que chegou um grupo com uma viatura lá e disseram, somos da Polícia Federal, queremos levar o livro, levaram. Quer dizer, não deixaram nada escrito, dizer, tu devia processar, você sabe o quê? Não tem nada não escrito tem nada. E nem eu... Não há registro disso. Não existe. Então, é aquela história. Aconteceu, o livro... E eu, ao mesmo tempo, comecei a sofrer pressões dentro da universidade, e eu podia ir lá, mas não podia dar aula, umas coisas ridículas, e foi indo, e aí os meus alunos queriam fazer greve era um suicídio, e eu fui lá e me demiti, e fui para São Paulo começar outra vida. Nesse ponto, bate um arrependimento de ter se demitido depois de ver tanta gente que conseguiu o reingresso? Eu nunca pedi reingresso, porque se eu tivesse sido torturado, eu pediria reingresso e tudo que eu pudesse ganhar para entregar para uma instituição de caridade, uma Santa Casa, coisa. Eu acho que não. Eu consegui reagir, eu escrevi, fiz a minha vida e vou tirar dinheiro de quem? Tirar dinheiro penso que é do Brasil, vai tirar dinheiro de setores que precisam desse dinheiro. Eu não aceito esse tipo de coisa, a não ser que haja tortura. Se tivesse havido tortura, aí vamos até o fim. Sim. Agora, e outra coisa, nem me interessava mais voltar para a universidade 20 anos depois, tá? Fazer o quê? Só para me aposentar e pegar o dinheiro da aposentadoria? Mas muita gente fez isso. Bom, cada um julga cada um tem o seu caminho, não é? Eu enxergo dessa maneira. E por isso que eu tenho esse orgulho de estar com o Gato aí voltando, porque, essencialmente, as minhas ideias não mudaram. Só para fechar,
O Gato e a Revolução é o teu único lançamento na feira? Tu acompanha os teus alunos? Não, eu acompanho meus alunos em diversos lançamentos, tá? Começando segunda-feira com o livro Contos Contemporâneos, que vai ser lançado lá no Barbosa Lessa, no Centro CE Érico Veríssimo, a partir das 4h30, uma coletânea de contos maravilhosa. E daí eu tenho uma programação intensa, inclusive no dia 10 aí eu tenho 6 livros individuais que eu faço essa oficina junto com a Academia Rio Grandense de Letras. Então tá, agora é o seguinte, ó, em 30 segundos, porque essa música está nos mandando embora. Quem é a minha entrevistada da semana que vem? Ariane Severo, que vai lançar Nina Desvendando Chernobyl. Bom, a Ariane, ela é minha mulher. Mas não é por isso que ela vai ser entrevistada. Vamos começar por aí. Sim, eu tenho o maior orgulho disso. Mas quando eu conheci a Ariane, ela já era escritora, já tinha publicado livros na área da psicanálise e ela desenvolveu comigo também a parte da ficção. Já publicou livros de Foi tua aluna? Foi minha aluna. Esses professores. Professor, namorar aluna é para todo o tempo, né? Desde Roma Antiga até... Bom, mas aí eu só quero dizer que eu me orgulho muito desse livro. Que a Ariane conseguiu fazer um romance histórico, Nina Desvendando Chernobyl. Sabe para que é? É para que não aconteça mais, ou pelo menos se evite ao máximo, essas barbaridades como houve em Mariana aqui no Brasil. Semana que vem ela vai estar conosco. Muito obrigado. Muito bom sempre te ter aqui e conversar contigo. Fico feliz de conversar contigo. Deixa eu dizer o seguinte, então. Terça-feira, 7 de novembro, 5 da tarde, Sala Leste do Santander Cultural, Alci Cheuiche, Luiz Augusto Fischer, Olívio Dutra e Paulo Flávio Ledur conversam sobre o Gato e a Revolução. Saindo dali, ele vai para o centro da feira fazer a sessão de autógrafos, repetindo o que fez há 50 anos atrás, só que agora é o seguinte, totalmente liberado, podem falar do livro bastante, ninguém vai caçar ninguém. Cheuiche, obrigado, boa noite. Eu que fico feliz, boa noite, muito obrigado. Depois do intervalo comercial, uma rápida agenda da feira. E no terceiro bloco, Luiz Augusto Fischer, nada, Felipe, te liga no que está fazendo, rapaz. Eu estou lendo aqui o nome do Luiz Augusto. Tem que vir aqui o Luiz Augusto também, mais vezes, sempre. Vai estar conosco a Ayrton Ortiz. O 21h30 volta em instantes. Da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. O 21h30 tem 1 ano e 2 meses. Um dos meus prazeres é conversar com grandes amigos nesse programa. E um dos prazeres que eu tenho sempre é reunir amigos que falem de livros. Então, rapidinho, para que ninguém se perca, e porque a gente não pode trazer todo mundo de volta, nós vamos tentar fazer uma mini agenda aí de pessoas que passaram por aqui, contar as suas histórias. Você pode ir lá no YouTube, essas entrevistas estão no YouTube falando a respeito de livros, tá bem? Amanhã, sábado, 5h30 da tarde, para amanhecer ontem,
A Ana Mariana esteve conosco, a editora LPM, e ela vai estar autografando, então, 5h30 da tarde. 7h30 da noite, já, vai estar autografando na feira Uma Romancista ao Sul, a ficção de Luiz Antônio de Assis Brasil, a nossa Débora Mutter, na Praça de Autógrafos. A editora é a Besouro Box, do nosso Marcos Sena, que presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, que vai estar conosco nos próximos dias falando sobre a feira. Domingo, 6h30 da tarde, quem vai estar autografando? Nosso querido JJ Camargo, José Jesus Camargo, médico. Felicidade é o que conta, a editora é a LPM. Segunda-feira, Simões Lopes Neto para o Mundo, tradução de contos gauchescos para 10 línguas. Praça de Autógrafos, Luiz Augusto Fischer já esteve conosco, junto com ele vão estar autografando Rosalia Neumann Garcia, Carina de Castilhos Lucena. A editora é a editora da URGS, da Universidade Federal. São alguns dos que estarão passando pela feira nos próximos dias e já estiveram conosco aqui no 21h30. A todos, muito sucesso. No próximo bloco, eu converso com Ayrton Ortiz. Eu já disse isso umas 100 vezes, vou dizer mais umas 150, eu morro de inveja desse cara. E não sei nem se é aquela boa inveja que alguns dizem. Ele viaja o mundo escrevendo divinamente, vai autografar na feira. Porque é um leitor muito exigente. Exatamente. Eu já vou levar para o Theo. Isso. Se o Theo estiver acordado na hora que eu chegar em casa hoje, eu já vou ler para ele O Guardião da Chave Dourada, ilustrações da Paula Lix, Ayrton Ortiz. Literatura infantil, doutor, e aí? É um desafio que faz tempo que os meus leitores vêm me propondo, não é? O pessoal que está acostumado com a minha literatura de viagem, que ela sempre tem um viés de aventura, porque eu vou para lugares de difícil acesso, então dá sempre uma aventura chegar naqueles lugares onde eu vou. Embora ultimamente seja mais fácil, porque eu estou escrevendo mais sobre cidades, né? Mas sempre tem uma aventura. E os leitores sempre me pediam um livro infantil. Faz um livro também para os meus filhos, né? Mas para fazer um livro infantil, como não era a minha área, primeiro eu ia ter que estudar antes o que tem no mercado sobre literatura infantil, o que os autores estão escrevendo, né? Não para copiar, mas para fazer diferente, não é? Eu sempre digo, a gente tem que saber o que todos os outros estão escrevendo, não é para copiar nem para imitar, é para não fazer igual, para fazer diferente, porque se for para fazer igual não adianta, então deixa o original fazendo, né? Eu queria ter uma história interessante para contar, e eu vinha pensando uma história para contar. Em 2014, Felipe, quando eu fui patrono da Feira do Livro, eu tinha que fazer um discurso de patrono, e eu não queria não queria ler o release sobre eu mesmo. Eu nasci em tal lugar, cheguei aqui, bem chato. E também não ia fazer um discurso político, eu não sou político, eu sou um escritor, então eu tinha que contar uma história. Um escritor e um tremendo editor. Né? Também foi. Também tremendo editor. Como editor, agora estou aposentado. Bom, então quando eu fui patrono da feira, eu contei uma história que eu tinha encontrado lá no Himalaia, um monge tibetano, e que eu tinha salvo a vida desse monge, e ele me deu uma chave que era uma chave mágica, mas que até então eu não sabia para que ela funcionava, qual era a magia que ela tinha. E contei aquela história, e depois eu me encontrei numa escalada no Himalaia com um astronauta americano, e ele me contou que eles descobriram que há um portal na Terra que abre todo ano, na segunda quinzena de novembro, e que as pessoas, ao transporem esse portal, elas entram numa outra dimensão, onde podem viajar no tempo, para o passado, para o futuro, Pode viajar para mundos reais, pode viajar para mundos imaginários, como queiram, Mas ele não me disse onde é que abria esse portal. Então eu contei essa história quando fui patrono. Durante o ano que foi se passando, eu descobri que o portal era na Praça da Alfândega, que se abria. E esse mundo encantado ao qual ele dava acesso era a Feira do Livro. E as viagens seriam feitas através da leitura dos livros. Aí que eu consegui matar a charada. Tem um ano. Tinha um enredo. Tinha um enredo, tudo, que foi sendo construído aos poucos.
mas que só quem podia abrir esse portal era o patrono da Feira do Livro. E ele tinha uma chave mágica que ele usava para abrir esse portal. E que eu vim a saber que era a chave que esse monge tinha me dado lá no Himalaia, quando eu ajudei a não deixar se afogar lá. Não é? E ele me ensinou uma frase secreta que eu também não sabia para que era. Aí eu descobri que o patrono da feira, por ter sido eleito patrono, ou seja, por ter esse poder outorgado pelos leitores, e de posse dessa chave mágica e pronunciando essa palavra secreta, não é? Ele abria esse portal. E a partir de então, as pessoas entravam e, através da leitura, podiam viajar. Mas só não vamos contar, porque vão comprar o livro para ler para suas crianças também. Tu testou o livro com crianças? Tu fez essa leitura para crianças? Tudo isso que eu falei agora, eu transformei num livro infantil, certo. Claro, com muito mais aventura, com muitas reviravoltas, não é? E testei, inclusive, para a idade, porque é uma história... Qual é a idade que tu imagina? É 4º ano, 3º, 4º ano. Tá. É quando eles estão estudando Porto Alegre. Porque primeiro eles estudam a relação deles com a família, depois com a rua, depois com o bairro, e chega um momento na escola em que eles estudam a relação deles com a cidade. E como é uma história que começa lá no Himalaia e ela vem se desenvolver em Porto Alegre, e mais precisamente na Praça Alfândega, durante a Feira do Livro, não é? É um livro sobre a cidade de Porto Alegre. Mas é uma história que começa lá no Himalaia e viaja pelo mundo inteiro, porque a história acompanha a chave essa. Tu lia para os teus filhos? Sim. Como é que foi testar um livro teu para outras crianças? Porque criança, a gente comentava, é muito prazeroso ler para criança, mas vem cada pergunta que para nós, assim... Eles são extremamente sinceros. Não, e as perguntas são as mais derrubadoras, são as mais surpreendentes. São. Como é que foi? Tu lia para os teus filhos, tinha uma experiência de leitura, tu até dizia assim, olha, Felipe, eu quando lia, muitas vezes eu mudava na entonação das palavras e meu filho dizia assim, mas ele não falou assim ontem, né? Como é que foi agora? Quando eu contava uma historinha para os meus filhos, né, eles eram tão detalhistas que se eu voltasse a contar a mesma história, mesmo que fosse um mês depois, e eu mudasse a entonação da voz para falar como o personagem que eles tinham ouvido antes, eles já me diziam, não, pai, esse não fala desse jeito, esse fala diferente, né? Para ver como eles Claro, gravavam, criança né? é muito legal. E as perguntas surpreendentes, porque quem conduz o fio da meada dessa história é um personagem que ele se comunica com as crianças, não é? E ele tem essas perguntas. Ele é levado para conhecer a Rua da Praia, e ele quer saber onde é que está a praia. Não é? Ele é levado para conhecer a Praça Alfândega, ele quer saber onde é que está a Praça Alfândega. Como é que uma rua pode se chamar Rua da Praia se não tem praia? Não é? Como é que uma praça pode chamar Alfândega se não tem alfândega? Então o personagem do livro, ele faz essa vez da criança e você faz essas perguntas. Não é? É muito diferente, assim, a maneira como tu teve que te posicionar, as mudanças que tu teve que fazer no teu hábito de escrever, como é que tu te policiou, porque tu é um repórter. Sim, acima de né? tudo. Tu é um repórter, tu é um jornalista que viaja e nos traz aquele mundo de cidades, de países, de viagens, de aventuras. Né? Desta vez não, desta vez tu vai escrever uma ficção, não sendo só uma ficção, é uma ficção para crianças. O tema não tem diferença, tá? Não existe mais tema para adulto e tema para criança. Porque as crianças, elas têm acesso hoje a todos os assuntos, que os adultos têm também. Não é? Elas estão com o celular na mão ali, aquilo é uma janela que abre para qualquer possibilidade. A internet, a televisão. Não é mais como antigamente, tinha assunto de adulto e tinha assunto de criança. O assunto é o mesmo. Não é? A aventura épica é a mesma. A aventura que é para um adulto é a mesma aventura que é para a criança. O épico, a aventura é o mesmo. O que muda, isso sim, é a linguagem, é a maneira de eu me comunicar com essa criança. Ela ainda tem uma série de limitações que o adulto não tem mais. A história tem que ser mais linear, não é? Tu não pode saltar e voltar, aí ela fica meio confusa. Ela ainda não tem essa habilidade para ler que o adulto já tem. Não é? Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não é? As frases, tu não pode fazer uma frase muito longa, porque quando ela lê mais demorado, quando ela chegar no final da frase, ela já esqueceu o começo. Então, tem que ser frase mais curta. Os personagens, eles têm que ser um pouco até mais estereotipado. Né? O arquétipo do personagem, ele tem que ser mais forçado, que é para a criança identificar mesmo. Não é?
Embora não exista mais o personagem bom e o personagem mau, como antigamente, não é? Hoje todos os personagens são ao mesmo tempo bom e mau, as crianças já têm essa percepção também, não é? Mas mesmo assim, elas querem sinais que elas identifiquem como esse personagem é do bem, aquele ali é do mal, também tem bem, mas ele é mais mal do que bem. Esse aqui é do bem e do mal, mas ele é mais bem do que mal. Não é? Então, o personagem tem que ser muito mais caracterizado. Não é? Então, tem algumas mudanças na maneira de contar. Esse livro foi espontâneo teu, de sentar e escrever? Foi encomenda? Como é que foi espontâneo, foi de sentar e escrever. Não é? A história essa que eu inventei, né, da chave, que o patrono passa para o outro patrono, ela e faz 4 anos já. Sim. Eu passei a chave para o Dilan, aí o Dilan gostou da brincadeira, passou para a Cíntia gostou da brincadeira, passou para a Valesca. Não é? Então, de uma certa forma, essa está se criando uma tradição de patrono, cada patrono passa essa chave mágica que abre a feira para um outro patrono. E veio preencher uma lacuna que a feira tem, que até hoje eu sinto muito, lamento muito, né? Que é o sino. Xerife. Nós perdemos o xerife, Claro, perdemos o sino, que era o símbolo da feira. Né? E uma feira de livro, ela não só vende livros que contam histórias, ela em si tem que criar histórias. Não é? A própria feira tem que criar histórias. Não é? Então, tudo isso aí acabou num texto e que não tinha como não ser infantil, né? Porque tem muita magia no meio, né? Essas coisas é interessante, né? Porque quando foi falando, estou criando uma tradição, né? Eu estava pensando assim, bom, a gente perdeu uma que era o xerife, né? Que era uma coisa assim, para todos nós que vivemos essa época da Feira do Livro, né? A gente no mínimo sabia que ia encontrar a gente sabe que vai encontrar algumas figuras sempre na feira. E a gente sabia que ia encontrar sempre o xerife e o seu sino. Né? Até hoje a gente sente falta, na abertura da feira, agora mesmo, lá na quarta-feira, quando abriu a feira e que a gente saiu em comitiva, né, com a patrona, para percorrer a feira, as pessoas mesmo se perguntavam, né, mas cadê o sino? Cadê o sino? Porque o xerife ia batendo o sino na frente e ia todo aquele cortejo atrás abrindo. Chamando a atenção, né, e abrindo os caminhos de todo mundo. E no encerramento da feira também. Né? No começo da feira, quando eu comecei a participar da feira, eu cheguei em Porto Alegre em 75, né? Então faz 42 anos. Né? O xerife batia o sino na hora de fechar as barracas. Ele batia o sino na hora de abrir as barracas e ele batia o sino na hora de fechar as barracas. Depois substituíram o sinal para fechar por piscar a luz. Piscava a luz, a hora que piscava a luz, nós sabíamos que tinha tantos minutos para fechar as barracas. Né? Mas para abrir a feira, a luz às vezes nem estava ligada. Né? Então, para abrir a feira também, todo dia, a gente ouvia, bater o sino, está na hora de abrir a feira. Né? E isso é uma coisa que... falta, mas é uma tradição que se criou e uma figura, um personagem. Ele mesmo, né? Personagem. Ele mesmo. Né? E ele era xerife mesmo. Ele o nome não é aleatório. Ele controlava toda a disciplina da feira. Ele controlava a barraca que fechava atrasado, ele controlava a barraca que abria-se na hora, né? Ele controlava se a barraca estava muito para frente ou estava muito para trás, se a caixa de saldo não estava no lugar que tinha que estar, ele passava, se tinha alguém vendendo algo que não era livro, ele mandava recolher, ele era o xerife mesmo, né? E era uma pessoa... E tinha moral para isso. Tinha moral, que era mais importante. Ninguém discutia. Não, todo mundo respeitava. Né? Todo mundo respeitava. É uma figura maravilhosa. Tá, e aí, doutor, vai seguir nessa trilha infantil, adolescente? Vai ter alguma coisa assim? Vai depender dos leitores, eles é que vão definir, se eles gostarem, né? Porque não adianta eu querer algo e ser rejeitado porque interessa que é o leitor, né? Mas como o livro já foi testado, e não só por mim, por outras pessoas também, e ele foi testado não só junto a leitores, foi testado junto aos professores que adotam esse tipo de livro, né? Porque é uma idade que ainda quem escolhe o livro é o professor, então é importante que esse mediador da leitura seja uma pessoa, né, que também conheça o livro, também elas, todos os que leram, né, gostaram e elas mesmas me orientaram, né? Vai por aqui, vai por ali, porque aí a gente pode usar na sala de aula e tal, né? Mas eu quero escrever um outro livro infantil que há tempos eu venho pensando e agora eu acho que vou criar coragem, que eu quero escrever a história dos pássaros migratórios. Esses pássaros que saem do Polo Norte e lá do hemisfério norte voam milhares de quilômetros e vêm ter os seus filhotes, né, os seus filhos aqui na Lagoa do Peixe. Né? Espetacular. Então vem aquele bando
e ele volta, e aquilo é cíclico, é todo ano, não é? E eu quero contar essa história, que vai ser uma história de viagem desses pássaros, não é? Sob o ponto de vista de um passarinho, ele contando como é que é a viagem dele. E o mote da viagem, tá, Felipe? É que cada ano que ele vem, ele vê que tem menos espaço lá na Lagoa do Peixe para ele criar os filhotes dele, e cada vez ele vê menos árvores de lá até aqui, e cada vez ele vê menos poluição, e ele começa a se preocupar como é que será a vida das próximas gerações, dos descendentes deles, se estão destruindo todo o habitat deles. E esse é um tema que a gurizada está... Assim, estão muito presentes. Meio ambiente é algo que está no dia a dia deles, eles estão preocupados com talvez isso. eles consigam o que a nossa geração não conseguiu, né? Nós estamos entregando para eles um planeta pior do que nós recebemos. Bom, eu ia te fazer uma pergunta por tabela. É o pássaro que vai viajar. Mas é o seguinte, agora como pai, e eu tenho lido muito blogs de viagens, com dicas para onde viajar com as crianças. Sim. Eu sei que as tuas viagens são viagens adultas, mas não vai ter nada nesse sentido assim, olha, viagens com crianças, para encantar as crianças pela viagem, porque isso, tu é o cara para escrever sobre isso. Tem feito um monte de... Pais, entrem aí, deem um Google, tem vários sites especializados hoje em viagem com as crianças, tá? Isso é legal. Sim. Mas não tem um livro assim que a gente diga assim, olha aqui, filho, eu vou lá, nós vamos fazer isso. Olha que e bacana. pode ser uma boa aventura. Claro. Porque os livros que eu andei pesquisando para essa idade, tá, eu acho que são ingênuos demais para as crianças. As crianças não são mais tão ingênuas. E eu acho que nós adultos, eu me incluo também, eu tenho 4 filhos, né? Os meus já estão adultos, mas eu passei por isso. Eu acho que nós estamos tratando as nossas crianças com uma ingenuidade exagerada que elas não têm mais. Elas já são bem realistas e isso pode nos afastar delas. Não é? Então, um livro, assim como tu está sugerindo... Isso aí tu diz enquanto tu não for avô, porque aí tu vai te jogar. Aí estraga mesmo. Aí estraga. Diz que o pai educa, o avô educa. O avô estraga. Tu vai dizer, educação... Aí ele criou 4. Aí quando ele vier o primeiro neto, eu quero saber, vem cá, neto. Quando os caras inauguraram o parque de cataventos ali em Osório, aí eu fui para a praia, primeira vez, né? E as minhas gurias eram pequenas, tudo pequenininha, assim, né? E eu disse assim para elas, vou mostrar para vocês agora, nós vamos passar pela terra dos gigantes. Vou mostrar para vocês agora diversos gigantes. Elas foram a viagem inteira impressionadas que elas queriam ver os gigantes, né? Aí quando eu cheguei lá, eu mostrei os gigantes e elas disseram assim, pai, mas não é gigante, isso é um catavento. Então, mas é um negócio, mas pegou bem, quer dizer, escrever com aventura, né? Sim, uma aventura, que é o que encanta uma criança numa viagem, sim, né? Motiva uma aventura que o pai possa fazer com o filho, né? Eu tenho uma experiência com o meu guri. Quando ele tinha 14 anos, ele foi comigo escalar o Kilimanjaro, né? E porque a gente perde o leitor até o 4º ano, quando a professora que indica o livro, eles leem maravilhosamente bem. A partir do 5º ano, por ali mais ou menos, né, que a professora não indica mais o livro, eles passam a escolher os próprios livros, ali a gente perde muito o leitor, porque aí eles se dispersam. Né? E só vamos recuperá-los de novo lá pelos 14, 15 anos, quando aí eles voltam para o livro já de maneira consciente. Isso aconteceu com o meu guri. E ele já não lia mais. Aí ele foi para o Kilimanjaro comigo, escalou o Kilimanjaro, né? Ele tinha 14 anos, foi a primeira vez que pai e filho chegaram no cume dessa montanha, né? Uma história muito bonita. Ele voltou a se interessar por livros de aventura e livros de montanhismo, e ele voltou para o livro, voltou para a leitura, né? Porque o pai e a mãe é quem mais influencia o hábito de leitura das crianças. Né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Você não faz um novo leitor, né? E me perdoe em termos assim, apenas, não é apenas a melhor palavra, mas no colégio, tem que ser em casa. O exemplo né? tem que vir de casa. O exemplo tem que vir de casa. Né? E não é só um novo leitor, é um cidadão. Sim. Né? Não se faz o cidadão.
O cidadão é formado em casa, o leitor é formado em casa, o caráter da criança, a personalidade é formado em casa. Não pode ser Não terceirize isso. Né? Não pode jogar para a escola. Em primeiro lugar, que não é função da escola. Não é a função da escola. Em segundo lugar, que a escola não está preparada para isso. Né? Outra coisa é... os pais têm que se conscientizar mais do que os filhos de que a escola não é um centro de lazer. A escola é um centro de educação. E muitas vezes os pais querem que a escola trate o filho como se a escola fosse um centro de lazer. Né? Não, é um centro de educação. E educação pressupõe disciplina, educação pressupõe exigir retorno de conteúdo, enfim, tem que estudar, né? Eu que estou com um de 4, agora pensando onde vai estudar essas coisas, mas essa palavra disciplina é um negócio gozado, porque até pouco tempo era um negócio, não, muda o foco, né? Vai mudando. Muda o foco. O teu foco vai mudar também da disciplina do avô, né? Vai mudar, deixa aqui, o avô bagunça, é outra coisa. Cada um tem uma época, uma maneira, né, de envolver a criança. Tudo devido ao tempo. Né? Mas independentemente de qualquer teoria ou de qualquer possibilidade, né, tudo passa pela leitura, tudo com passa certeza. pelo livro, né? Eu ia fazer uma pergunta para o Alci Chauich, esqueci, porque era minha intenção, inclusive, fazer essa pergunta para todo mundo que passasse por aqui. Eu esqueci na hora do Alci, mas... Dos teus livros, qual é o que tu mais gostou de escrever? Qual é o que tu mais gosta de olhar para ele? De todas as aventuras, dos teus livros? Eu tenho a mesma dúvida em relação aos meus filhos. Qual dos 4 eu gosto mais? Assim como cada filho tem uma história única, né, que não tem como comparar um com o outro, cada livro também tem uma história única. E qual é o livro da tua vida? Qual é aquele livro assim, pô, Felipe, esse livro aqui, quando eu li, esse me impactou? Eu acho que foi o Moby Dick. Moby Dick é espetacular. Né? Para mim, é a melhor história da aventura que já foi escrita, né? Porque é o conflito entre a racionalidade humana e o instinto animal. E tudo mais que vem dali. Né? Aquele ali é um livro maravilhoso. É um livro eterno, né? Um livro... Esse não tem data. Não, esse é um clássico. Ele é clássico mesmo, né? E depois, mais adiante, né, para mais adulto, assim, O Velho e o Mar, do Hemingway. Né? Aliás, é um livro que eu aconselho para todo mundo. Né? Até porque é um livro fininho, assim, não tem... É uma sentada. Né? É uma sentada. É um livro fantástico. É uma luta do homem contra as suas próprias limitações, né? Simbolizada naquele peixe enorme que ele pega, porque nós estamos sempre querendo abraçar algo maior, né, do que a gente pode, e a luta que a gente faz com relação a isso aí. Também é um livro fantástico. Né? Só para pegar de novo o gancho do Hemingway, né? Lembrando o seguinte, Havana, não se confunda, mas Havana, quarta-feira, às 6h30, na Praça da Alfândega. Tá, Havana. Está citado o Hemingway aqui. Está citado o Hemingway. Né? Bebeu umas com o Hemingway. também. Pô, não tem como, né? Não, né? Vai lá, né? Vai com uma, tu entra no espírito da coisa, né? Agora é o seguinte, ó. Para as crianças, para facilitar a vida de todos nós pais, sessão de autógrafos, 6h30 da tarde de domingo, tá certo? Pegue seu filho, leve à feira, vá lá pegar o autógrafo. A Paula Lix. A Paula Lix é ilustradora, ela é uma moça aqui de Porto Alegre, mas ela tem a formação dela na Itália, ela estudou há muito tempo na Itália, não é? Isso é outra coisa também importante, que esse livro inova, é que o tipo de ilustração é completamente diferente das ilustrações que nós tradicionalmente temos nos livros infantis feitos aqui no Brasil, e em especial em Porto Alegre. Ela vem de uma escola italiana, ela fez toda a formação dela de design dessa área na Itália, em Florença, né, na universidade lá, e ela traz um outro tipo de abordagem de ilustração de um livro infantil para as crianças. Né? É um trabalho muito bonito muito bonito mesmo. Né? Estamos mostrando algumas páginas aqui. Por si só, já justificaria o livro as ilustrações que ela fez. Né? Um negócio assim muito bonito. Né? Como é que é trabalhar, nesse caso, a 4 mãos aí? Eu mandei o texto para ela e só fui ver quando ela entregou pronto. Eu não quis nem participar de nada. Né? Mais ou menos quando alguém faz um filme sobre um livro teu. Tu entrega o livro para o diretor do filme e... Quem é tu aqui? Olha lá, quem é tu aqui? Então, ali é eu entregando a chave mágica para o Dilan. Né? Exatamente. Então, essa foto é a foto que os jornais publicaram na época em que nós fizemos isso aí na Feira do Livro. Né?
E a Paula transpôs isso aí para um desenho muito legal, muito bonito que ela fez. Né? Muito legal, muito legal. Belíssimo traço mesmo. Parabéns aí a Paula Lix. Ela vai estar autografando? Ela também vai estar lá na praça, né? E conversando com as crianças e mostrando os desenhos lá e atendendo as curiosidades de todos que forem lá. Bacana. O Guardião da Chave Dourada. Primeira experiência de muitas, porque agora ele não para mais, né, de escrever para as crianças. O grande desafio é descobrir quem é o Guardião da Chave Dourada. Esse é o mistério do livro. Mas isso aí vai ter que ler o livro. Não tem spoiler aqui não, tá? Vá lá, 6h30 da tarde desse domingo, na Praça da Alfândega, Ayrton Ortiz e a Paula Lix autografando o Guardião da Chave Dourada. Você, muito obrigado pela sua sintonia. Ayrton, obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço a janela aqui para falar com as crianças. Sucesso sempre. Obrigado. Com as crianças eu não sei, porque as crianças têm que estar dormindo essa hora, mas com os pais, viu, pais? E é nossa obrigação de levar o livro até as crianças. Obrigado a você, um excelente final de semana. Fique com as nossas reprises, a gente volta segunda-feira com um programa inédito. Tchau.